Amados irmãos, estamos nos preparando já para a ascensão do Senhor, de modo que a partir de agora a igreja vai na liturgia mostrando que essa preparação é necessária, que vai nos elevar, né, a ascensão do Senhor, a elevação de Nosso Senhor ao céu pelo seu próprio poder, na presença dos apóstolos, dos seus discípulos. Então nós vamos ver que a igreja vai nos chamar de modo mais pronto e especial à busca do céu, à busca da vida eterna. E por isso a igreja hoje vai nos mostrar algumas coisas importantes com relação à nossa vida aqui na terra. Se o nosso objetivo é a vida eterna, como é que nós devemos encarar a vida aqui na terra? São Pedro vai nos chamar a atenção, nós somos peregrinos desse mundo. E se estamos peregrinando, qual é a nossa atitude de peregrino, de viajante? Nós aqui não temos morada certa, porque o fim da nossa viagem aqui na terra, que Jesus chama de um pouco de tempo, é o encontro com Cristo e a eternidade. Daí como é que nós vamos viver este tempo de peregrinação, que chama de pouco tempo, até podermos chegar à vida eterna? Como será isso? E Jesus, o Evangelho de hoje é retirado do trecho do sermão que Jesus fez na última ceia, na tarde da quinta-feira santa. E ele já tinha falado que enviaria o Espírito Santo do Pai, o Espírito Paráclito, que eu vos enviarei do Pai. Mas ele chama o Espírito Paráclito de o Consolador. Esse Consolador, um outro Consolador, porque ele é o primeiro que nos consola. Depois o outro Consolador, que eu vos enviarei do Pai, ele vos ensinará todas as coisas e vos colocará em toda a verdade. E logo em seguida ele muda o tom. E diz: já um pouco de tempo e não me vereis. Mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai. Essas palavras um pouco aparentemente contraditórias levaram os discípulos a ficarem numa certa confusão, porque o que ele quer dizer? Um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco de tempo e me vereis. E Jesus então explica para eles: um pouco de tempo e não me vereis, primeiro, porque Jesus seria afastado deles, seria preso, e eles não teriam a presença de nosso Senhor preso, depois crucificado, morto, sepultado, e só depois de 3 dias e mais um pouco de tempo me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai. A ressurreição gloriosa de Cristo já o colocava nesta intimidade do homem Deus com o Pai. Mas no outro sentido, e aí que a igreja nos coloca para a reflexão, um pouco já não me vê a presença visível de nosso Senhor. É verdade que alguns tiveram a graça de contemplá-lo. Imagine uma Santa Teresa de Ávila, uma Santa Catarina de Sena, que tiveram a graça de contemplar Jesus, nas aparições, mas não é o comum. Como é que nós vemos Jesus? Vemos Jesus na sua igreja, na liturgia da igreja, nos sacramentos que recebemos, na palavra de Deus. Vemos Jesus nos irmãos: tudo o que fizeste ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizestes. Vemos a Jesus na figura do a visão de Jesus que nós temos hoje, uma visão da fé. E São Paulo é tão insistente nisso que diz que o justo vive da fé. Então contemplamos Jesus mesmo sem enxergá-lo do ponto de vista físico, mas nós vemos Jesus através da fé. Não temos a presença de Jesus no sentido físico, ou melhor, no sentido visual. Presente ele está, é claro, mas não vemos pela fé. E é nesse sentido que Cristo vai dizer para nós: mais um pouco de tempo e não me vereis.
mais outra vez, outro pouco, e me vereis. Primeiro, esse pouco de tempo diz respeito à nossa vida. Por mais que nós façamos as coisas, trabalhemos, estudemos, cantemos, nos divertimos, enfim, tantas coisas nós fazemos no dia a dia, mas isso constitui um pouco de tempo. A nossa vida é curta. Se nós imaginarmos quantos anos vivemos para trás, até agora, tudo passou tão rápido, tempo. Temos eternidade de vida, é claro. Mas se vivemos mal, separados de Deus pelo pecado, essa eternidade já virá, mas virá como uma escravidão ao demônio, ao mundo e a nós mesmos. Portanto, qual é a visão que eu tenho de eternidade? Isso trazer para cá. E de qualquer forma, vai ser sempre um pouco de tempo. E Jesus disse: mais um pouco de vereis. Mas agora e esse valor do sofrimento do ponto de vista prático, e esse prático unido ao sofrimento de Jesus na cruz, nós teríamos todo o mistério do cristianismo. É o mistério da cruz. É verdade que nós como a cruz é importante e necessária, e podemos dizer imprescindível para a nossa vida. Não existe vida cristã. Isso de tal forma que Cristo nos coloca como condição para segui-lo. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, porque o pecado original, há em nós essa tríplice concupiscência da carne, dos olhos, a soberba de vida, como nos fala bem São João na sua epístola. Isso para que haja uma luta, um combate. O mal que não quero e não faço o bem que quero, o corpo e o reduz à servidão, para que não aconteça que eu mesmo, tendo negado aos outros, eu venha a ser reprovado. Então ele coloca até a possibilidade da vida de penitência, se não si mesmo, este combate espiritual contra essa concupiscência que há em nós, contra esse desregramento que nós temos. Isso é algo do dia a dia. É o nosso orgulho que precisa ser combatido com as humilhações, nossa impureza que precisa ser combatida pela castidade e penitência. É a nossa ganância,
com o espírito de liberalidade, de modo que tipo necessário, se não tendo esse combate, ele é acompanhado da cruz. Calvário e oferecida nos altares, chama como condição para segui-lo que nós tenhamos no sofrimento dele, completando em nós, como diz São Paulo, aquilo que faltou ao sofrimento dele, não que tenha faltado alguma coisa do ponto de vista objetivo, mas com nós como membros enxertados nele pelo batismo. É preciso que nós mais dá valor ao sofrimento, sabendo que o mundo se alegra enquanto nós muitas vezes sofremos. E é característica da vida cristã o sacrifício. Por isso devemos estar dispostos a oferecer sacrifícios. O sinal do amor de Deus para conosco é quando Ele escolhe almas vítimas para, unidas à vítima divina oferecida aos nossos altares, possam salvar a humanidade. Nós podemos fazer muito bem as pessoas se nós oferecemos os nossos sacrifícios do dia a dia em união com o sacrifício de Cristo e pela salvação. O que Cristo nos faz, sobretudo nesses últimos tempos em que nós temos o que nos incomoda. Mais confortável, enquanto que devemos entrar a Deus e com verdadeiro espírito de sacrifício. Se nós tivéssemos realmente espírito de sacrifício, como teríamos mais paciência diante das dificuldades, diante de pessoas que aparentemente nos incomodam, diante de situações que nos perturbam? Como teríamos tranquilidade e verdadeira alegria se nós tivéssemos o Espírito? É exatamente isso que Cristo nos diz quando vós deveis chorar enquanto o mundo há de se alegrar. Por outro lado, ou melhor, concomitante a isso, nós somos objeto de escárnios para o mundo. Não esperem serem aplaudidos pelas pessoas. Quem se faz amigo do mundo, diz o Evangelho, se torna inimigo de Deus. Não esperem aplausos das pessoas. Porque odiou primeiro a mim, e o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Mas eu prometo algo muito maior, e Ele é fiel às suas promessas. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. E é isso que nos importa. Por isso, se somos ridicularizados, maltratados, perseguidos e até mortos, seja mortos fisicamente ou mortos na nossa boa fama, na nossa imagem, não importa. O que importa é estarmos unidos à cruz de Cristo. Este é o segredo do cristianismo em toda a sua história, e é o segredo da vida cristã. Unir-se a Cristo como vítima de sacrifício no dia a dia, pela nossa própria salvação,
e pela salvação dos outros. Jesus fala: o mundo vai se alegrar, porque o mundo tem suas honras, mas é tudo muito fugaz. O que é uma noite de farra? O que é um encontro de bebedeiras? O que é um encontro impuro? Tudo passa, tudo passa. O que são 3 dias de carnaval, por exemplo, em que milhões de pessoas vão às ruas para beber, para se drogar muitas vezes, para cometer atos impuros. O que é isto? Tudo isso passa. E depois o que vem? A tristeza, a angústia, porque o homem foi criado para algo muito maior, que é a vida eterna, para algo muito maior, que é o transcendente. E a verdadeira felicidade não está nessas coisas passageiras. Embora nós podemos ter sadios momentos de alegria, de consolação, mas tudo isso passa. Então, quando o mundo se alegra e ri de nós, debocha de nós, nos oprime, nos maltrata, tudo isso passa. Tudo passa. Onde estão os grandes do mundo? Aqueles que dominavam multidões, que oprimiam, que levavam para a guilhotina ou para o paredão, já se passou. E se nós tivermos que sofrer enquanto o mundo se alegra em nos oprimir, glória a Deus, Deus seja louvado, porque nós temos algo muito maior, que é o fogo do amor de Deus em nosso coração, que nos transforma, nos eleva e nos dá o verdadeiro sentido da vida. O mundo se alegra e nós choramos. Nós temos essa tristeza. São Agostinho, comentando sobre esse texto, relembra em vários momentos aquela bem-aventurança de Jesus, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E os que choram aqui, não só os que derramam lágrimas, mas aqueles que veem a tanta maldade no mundo e se penitenciam e choram também diante da maldade que encontra no mundo, diante da perda das almas, diante das ofensas que se fazem a nosso Senhor. Mas nosso Senhor faz uma promessa: a vossa tristeza se converterá em alegria, e ninguém poderá tirar esta alegria de vós. Esta alegria já podemos começar a sentir aqui, e quando estamos na graça de Deus, é verdadeira a alegria da liberdade dos filhos de Deus. Por isso nós vemos quantos santos iam ao martírio sorrindo, cheios de alegria. Um Santo Inácio de Antioquia, que escreve lá para os romanos e diz: não interfiram para que eu não seja jogado às feras, porque eu tenho vontade de ser triturado como um trigo pelos dentes daquelas feras, porque estavam felizes por irem ao encontro de Cristo, ao encontro do esposo. Isso um Santo Inácio de Antioquia, já velho, mas também uma Santa Inês, com 13 anos, uma Santa Bárbara, que coloca lá o seu pescoço para ser cortada pelo próprio pai, um São Tarcísio, que levando Jesus em seu peito na Eucaristia, ele suporta os ataques dos seus colegas, que com pedradas o matavam. E nós vemos essa alegria de um São Sebastião, que mesmo depois de ferido, é curado, volta ao imperador Diocleciano para mostrar para ele a verdade. Quer dizer, esta alegria que nos move e que nos transforma e que nos faz viver como autênticos cristãos, essa alegria ninguém tira. E é claro, ela se confirma, se consolida e tem a sua plenitude na alegria do céu. Então, nessa preparação para a festa da Ascensão, vamos já pensando: meu Deus, eu quero alcançar a vida eterna, eu quero ir para o céu, estou disposto, Senhor, a carregar a minha cruz.
Eu vou me unir a vós em cada sacrifício da missa que é celebrado no mundo inteiro, e vou buscar viver a minha fé no dia a dia. Vou procurar me contemplar a Ti na Eucaristia, na Tua palavra, na igreja, nos meus irmãos, e vou viver esta união contigo na caridade. Caridade, que não é ideologia, caridade é virtude. E hoje muitas vezes se confunde caridade com ideologia. E atualmente usam lá o Evangelho de São Mateus 25 para justificar propaganda ideológica. Não é nada disso. Na verdade, caridade é virtude. É uma virtude teologal, infundida por Deus em nós, que exige de nós o estado de graça para vivermos essa união íntima com Deus. E essa união íntima com Deus nos impulsiona de modo horizontal a buscarmos cuidar dos nossos irmãos, sobretudo os mais necessitados, os mais indefesos. Então o que nos move é essa união íntima com Deus e nos leva a cuidar dos nossos irmãos, como a presença visível para nós de Jesus Cristo. O que fizestes aos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Isto não é ideologia, isto é virtude. Virtude que nos transforma e transforma o mundo como lugar de peregrinação rumo à caridade plena e definitiva que é no céu. Amém.